até a pé nós iremos, para o que der e vier. Mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Olha a minha bolsinha, que maravilhosa. Ei, vamos assistir o jogo do... Quase que eu falei Flamengo. Ei, bora assistir o jogo do Grêmio? Eu vou levar minha mateira com chimarrão. Partiu! Olá, maravilhosa! No vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer o passo a passo dessa mateira aqui. Mas não é só isso, eu também vou te mostrar quanto tempo eu demorei para fazer ela. Como eu apliquei cada acessório e onde você pode comprar esses acessórios para fazer uma igual. E ainda com cupom de desconto. Talvez você não saiba o que é uma mateira, então peraí que eu vou te apresentar. Essa mateira aqui foi uma encomenda que eu recebi de uma cliente, por isso que eu estou assim vestida de Grêmio, porque essa mateira, vamos dizer assim, que é uma peça temática. A mateira é uma bolsa, como vocês podem ver, mas ela é do tamanho maior do que uma bolsa normal. Por quê? Nesta bolsa aqui, a gente carrega a térmica com água quente, um potinho com erva e a cuia para você tomar o seu chimarrão. Aqui no sul, o pessoal tem o costume de tomar chimarrão e levar ele por aí. Então aqui é uma tradição você sair tomando o seu chimarrão. Por isso que essa bolsa faz tanto sucesso aqui na região sul, mas ela é tão incrível que ela não serve somente para carregar o chimarrão. Ela é muito legal, eu vou te mostrar todos os detalhes dela agora. E se você está chegando aqui pela primeira vez e ainda não me conhece, eu sou a Si do Arte em Si Ateliê e a minha especialidade é crochê usando fio de malha. E essa mateira aqui não é a primeira mateira que eu fiz, eu já fiz uma outra mateira aqui no canal, que foi quando eu lancei essa mateira. Quem fez o kit, que são todos os detalhes do acessório, foi a Cris e a Carol lá da loja Matilda. E eu vou te mostrar a primeira que eu fiz aqui antes. Essa aqui foi a primeira mateira que eu fiz e você encontra a aula dela aqui no canal. Vou deixar aqui na descrição do vídeo se você quiser assistir também. Mas o passo a passo é o mesmo da que eu vou te mostrar nesse vídeo aqui, tá? Essa aqui o acessório é em bege e o metal é dourado. Essa aqui do Grêmio, o acessório é preto, do couro ecológico, enquanto o metal é ônix. E você pode variar em 5 cores diferentes essa cor do couro aqui. Muito legal. O kit, ele é composto por essa parte de cima aqui de couro. O fecho, olha que legal, gente. O fecho abre, ó. E aí você tem uma bolsa super espaçosa, olha só. O fundo dela é de acrílico. E ela também vem com essas alças maravilhosas. O kit também é composto por porta-cuia, que é esse objeto aqui onde você vai apoiar a sua cuia aqui quando você não estiver tomando o seu chimarrão ou quando você estiver tomando o seu chimarrão. E esse fundo também é de acrílico e vem também no kit. E se você é crocheteira e quer fazer uma igual pra você, é só assistir esse vídeo até o final, porque eu vou explicar todos os detalhes. E falando em kit, você pode comprar o seu kit da mateira Matilda lá no site da loja Matilda, usando o cupom de desconto Alunas da Si, você ganha desconto para comprar o seu kit, mas também tem desconto no site todo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você ir direto pro site, mas não esquece de usar o cupom Alunas da Si. Se você quer encomendar uma mateira pronta, personalizada para você, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu WhatsApp. Basta você me chamar lá que a gente combina tudo certinho, tá bom? Agora vamos pro passo a passo? E esse dia aí era 4h45 da manhã e tava meio frio. Pra quem não sabe, eu moro aqui no Rio Grande do Sul. E esse é o ritual que eu geralmente faço. Eu acordo bem cedo, coloco ali uma aula pra eu assistir, né? Geralmente algum curso que eu tô fazendo. E aí separam as peças que eu vou crochetar. E aí, enquanto eu escuto a aula, eu faço o meu crochê. E aí eu resolvi documentar o passo a passo pra vocês direitinho. Aqui são as peças que a gente vai utilizar para fazer essa mateira. Então, o fio que eu utilizei são da marca Conceitual. Você vai utilizar mais ou menos 1 quilo, juntando as 3 cores. As bases de acrílico e também a parte de couro, né? Que é composta pela parte de cima da mateira, que é essa aqui. Olha que lindo esse couro, gente. A alça, o fecho. E aí eu também peguei essa medalhinha do Grêmio, porque a mateira é temática. A primeira coisa que a gente vai fazer é preparar a base.
Então, as bases de acrílico, ela vem com essa película de proteção, que é esse plástico. E com a ajuda da tesourinha, você vai conseguir retirar. Aqui eu vou mostrar o detalhe dessa parte da cor preta no porta-cuia, mas ali no cantinho, na parte superior esquerda, você tá vendo quando eu estava fazendo a parte da base da bolsa da mateira. A gravação não ficou tão boa e quando eu estava gravando essa parte, eu fiz mais em estilo documentário. Então eu resolvi fazer a parte do porta-cuia mostrando mais de pertinho, mais os detalhes para você, mas a mesma técnica que eu vou utilizar até a segunda carreira aqui na base de acrílico, tanto do porta-cuia como da mateira, você vai usar a mesma técnica, tá bom? Eu clareei bastante também, usei um filtro para clarear bastante a imagem, porque o preto é ingrato, gente, para aparecer no vídeo, mas vamos lá. Você vai deixar um pedaço aí do fio, vai pegar uma agulha que passe no buraquinho da base, que eu estou utilizando uma 4 milímetros, tá? E aí você vai puxar o fio para frente. Puxou o fio, ó, a 4 não deu certo, troquei por uma 3,5, tá? Que daí ficou mais confortável. Laçou, passou por dentro da laçada. Dá uma ajustadinha aí, que essa primeira ela fica soltinha. Depois é só inserir a agulha em cada buraquinho e passar a laçada dentro da laçada que está na sua agulha. Esse é o ponto baixíssimo. Então a gente está preparando a base para receber os pontos. Chegou aqui no final, ó, eu vou fazer o penúltimo e agora o último ponto. No último ponto eu puxo aquele fiozinho que eu deixei para trás lá no começo e passo por dentro ali da laçada. E agora eu vou fazer uma finalização contínua. Eu passo o fio por baixo do primeiro ponto que eu fiz, depois insiro a agulha de trás para frente e volto o fio no mesmo buraquinho que o fio tá saindo, tá? Faço um X ali e ali no buraquinho do lado eu já vou inserir a agulha, laço o fio e estico e faço o que eu chamo de falso ponto baixo, que na verdade é uma correntinha aqui, tá? Agora a gente vai começar a colocar pontos baixos para cada buraquinho da base. Por enquanto não tem aumentos, vai ficar do mesmo jeito, tá? E aí eu vou te mostrar depois, com a base da madeira pronta, que a gente precisa fazer aumentos na base da bolsa. Que não é na hora da preparação, é só a partir da segunda carreira. Mas eu vou explicar certinho mais pra frente como que vai ser. Ó, já estou finalizando aqui o ponto baixo, fiz um ponto baixo para cada buraquinho da base. Então, dou aquela ajustada com a mão e agora eu vou pegar a agulha respectiva à espessura do fio. Aqui no caso eu vou utilizar uma 8 milímetros. Lacei o fio, passei para frente e depois por dentro novamente. Aqui você pode marcar esse ponto, se você ter dificuldade depois para identificar qual foi o primeiro baixíssimo que você fez, mas você vai fazer baixíssimo pela borda toda da base. Cheguei aqui no final, fiz aqui o último ponto, ó. Vou mostrar. A gente vai cortar o fio e vou fazer a finalização contínua, tanto na parte de cima como na lateral. Ó, estiquei todo o fio. Aqui é interessante, ó, você tá vendo que eu tô fazendo a finalização contínua, que nada mais é do que você passar o fio por baixo do ponto da frente e depois voltar com o fio no mesmo buraquinho. Só que eu já ensinei essa finalização em várias peças aqui no canal, mas sempre tem gente que tem dificuldade de fazer essa finalização. Então, a minha dica é que você volte nessa parte da finalização e reduza a velocidade aqui do vídeo do YouTube. Tem um símbolozinho de engrenagem aqui na parte inferior do vídeo. Você vai colocar 0,5 ou 0,75, porque daí vai passar a imagem bem lentamente e você vai conseguir acompanhar aonde que eu estou inserindo a agulha. Mas nada mais é do que passar o fio por baixo do ponto da frente e voltar com o fio no mesmo buraquinho. Assim fica a finalização contínua na lateral e na parte de cima da peça. Para finalizar ali, eu sempre dou um pontinho, porque agora a gente cortou o fio, vai deixar a base bonitinha. E aí eu já vou começar fazendo o ponto baixo na primeira carreira. Eu introduzo a minha agulha bem no meio da cabeça do ponto e pego essa tirinha da parte de trás da base, tá? Então aqui eu tô trabalhando com o lado avesso. O lado direito da base, ela vai ficar voltada para baixo, tá? Lacei o fio e vou fazer o que eu chamo de ponto baixo, falso ponto baixo.
E aí é só seguir, já apoiei o fio aqui para ir fazendo o acabamento e eu só vou seguindo fazendo ponto baixo. Você vai introduzir a agulha ali, ó, no meio da cabeça do ponto e por trás você vai pegar na alcinha do ponto baixíssimo que a gente fez. Aqui vale aquela mesma dica também de você dar uma reduzida aí na velocidade para você identificar exatamente aonde eu estou colocando a minha agulha. Aí, gente, como eu falei, eu acordei 4h45 e aí eu tô fazendo a base da mateira. Porém, eu já estava na terceira carreira e descobri que eu tinha errado. Não tinha feito aqueles aumentos que eu falei pra vocês. Lembra que eu tenho que fazer aumento quando sobe na parede da base? Eu vou mostrar nos detalhes aqui aonde você vai fazer esse aumento. Só que aí eu tinha esquecido, porque fazia um tempo que eu não fazia a mateira. E aí era 5h32 da manhã, eu tive que desmanchar 3 carreiras até chegar na lateral, aonde estava o ponto baixo, para poder fazer o aumento. Então, aqui na primeira carreira, a gente vai fazer. Eu fiz ponto sobre ponto na primeira carreira, então não fiz aumentos. E aí, na segunda carreira, eu fiz um aumento em cada lateral. Tá vendo que a base ela tem um formato oval, né? E aí, o que, que é os aumentos? São 2 pontos baixos no mesmo lugar. Então, você vai fazer aí a sua base, igual eu mostrei ali na base do porta-cuia. A base da mateira é igual. E aí, você vai fazer os pontos baixos. E quando chegar, você vai fazer aumentos nas laterais. Um aumento de cada lado, tá? Então, você vai aumentar 2 pontos além do número de pontos que tem na base. E aí eu vou falar sobre o ponto primeiro, eu vou te mostrar para você entender a lógica do ponto que a gente vai fazer aqui, que é o ponto baixo alongado, que faz essa tríade de pontos. E depois eu vou te mostrar na prática, na cor branca, como faz, tá? Então, para ficar melhor. Aí aqui eu tô te mostrando como que é mais um dia, são 3 horas da manhã agora, e eu já concluí, né? Acabei concluindo a parte preta e já é um outro dia e eu estou começando a outra cor. E agora eu vou explicar, presta bem atenção como que são os pontos, tá? Como eu falei, você vai fazer os pontos, os aumentos nas laterais. Você está vendo que é um ponto baixo centrado, um ponto alongado e um ponto super alongado? Então, é basicamente a tríade, tá? Um ponto centrado, um ponto baixo alongado e um ponto super alongado. É sempre assim. Intercalado entre um e outro vai uma carreira de pontos baixos centrados, tá? Eu vou te mostrar agora na prática como que esse ponto é feito para você entender como que se faz ele direitinho, tá? Então, gente, é isso, ó. Você vai fazer 2 carreiras de ponto baixo, uma carreira de ponto baixo na base, uma carreira de ponto baixo centrado e depois você vai começar a fazer este ponto no ponto baixo centrado, tá? Aqui eu já estou fazendo na cor branca para melhorar a visualização, mas faz de conta que você está começando lá no preto. A técnica vai ser a mesma, tá? Você vai colocar a sua agulha, ó, ponto baixo centrado e depois no ponto alongado. Ponto alongado, você vai pegar ele lá no pezinho do ponto. Antes, você vai enrolar. Toda vez que você trocar de cor ou o fio acabar, você vai fazer isso aqui, ó, para o seu fio não soltar e você continuar fazendo ele seguro, ó. Enrolou na cabecinha ali dos pontos, pegando na alcinha de trás. E agora eu vou fazer o ponto baixo alongado. Alongado por quê? Peguei lá no pé do ponto baixo da segunda carreira. Agora eu venho e vou pegar no pé do ponto baixo da terceira carreira, fazendo o ponto baixo ser super alongado. Olha bem, primeira carreira, fiz o ponto baixo centrado. Segunda carreira, eu fiz o ponto alongado. Terceira carreira, agora eu vou fazer o ponto super alongado. Tá vendo? Ó, 1, 2, 3. Aqui eu vou colocar minha agulha e fazer a tríade, tá? Então, você vai sempre visualizar desta forma. Este ponto, ele tem 3 camadas. Então, são 3 alturas diferentes. O primeiro ponto vai ser o ponto baixo centrado. Então, vou colocar no centro do ponto baixo centrado, vai ser um ponto baixo centrado em cima do outro. O segundo ponto, eu olho para a minha peça, vejo a carreira de baixo
tá? Eu vou olhar para minha peça, vou ver a carreira de baixo e já vou colocar a minha agulha no pé do ponto da segunda carreira. Que aí eu vou esticar, laçar e esticar o meu fio e aí vai ser um ponto baixo alongado. Para fazer o terceiro ponto da tríade, eu vou vir na terceira carreira, ó. Venho, olha aqui, terceira carreira e vou botar a minha agulha. Eu sempre uso uma agulha menor para puxar o fio. Vou colocar a minha agulha no pé do ponto baixo da terceira carreira, tá? E aí vou fazer a tríade. Então, recapitulando, você vai fazer 2 carreiras de pontos baixos para começar. Primeira carreira de ponto baixo, pegando no centro do ponto na alcinha de trás, e a segunda carreira ponto baixo centrado, lembrando que na segunda carreira tem aumentos nas laterais. Depois você vai fazer esse ponto diferentão aí, essa tríade de pontos baixos. Seguindo a ordem que eu te mostrei aqui. Primeiro ponto baixo centrado, depois ponto alongado, depois ponto super alongado. Então, eu vou sempre visualizar a ordem da carreira, para você colocar sempre a agulha no mesmo lugar, tá? Então, tenha paciência, olhe para a peça que você está fazendo, tá? Olha bem onde você vai estar colocando a sua agulha e vai fazendo. Entre uma carreira da tríade de pontos alongados, você vai colocar uma carreira de ponto baixo centrado, tá? Então, você vai sempre fazer isso. Entre uma carreira de ponto alongado, você vai colocar uma carreira de ponto baixo centrado. Então, aqui já deu para pegar mais ou menos, né? Eu ainda vou mostrar mais para frente no vídeo a cor azul. E aí vai ficar mais fácil ainda de visualizar, porque daí a gente vai fazer o azul em cima do branco. E aí vai ficar mais fácil para você ver. A mateira é uma bolsa típica aqui da região sul, que o pessoal toma chimarrão, mas você viu que ela pode ser usada tranquilamente para fazer outras peças. Mas se você quer realmente saber quais as bolsas que vendem, eu tenho o curso CMV, que é o crochê moderno que vende, aonde eu te ensino a fazer 12 bolsas extremamente comerciais, além de cestos e peças temáticas. E eu mostro como que você vai fazer para mesclar essas peças, criar coleções, aonde você vai divulgar essas peças e como que você vai vender tudo nos mínimos detalhes. Então, se você está aprendendo a fazer crochê ou se você já sabe, mas quer fazer uma fonte de renda vendendo essas peças, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do CMV e tá com uma oferta especial para você que está assistindo aqui. Clica lá e se torne uma maravilhosa, que é assim que eu chamo carinhosamente as minhas alunas queridas. Então vem com a gente que lá tem tudo sobre Instagram, como que você vai colocar o Instagram para vender para você, como que você vai criar conteúdo. É um curso bem bacana para você que quer começar a vender suas peças de crochê. E lógico, tem o meu acompanhamento, porque eu acompanho as minhas alunas maravilhosas pessoalmente, bem de pertinho. Você vai poder tirar suas dúvidas comigo, é bem bacana, tá? Então vamos lá, finalizei aqui essa carreira e aí agora a gente vai fazer o fechamento invisível, tá? Como que faz o fechamento invisível para fazer a segunda carreira? Passei minha agulha de dentro para fora, pego a laçada e jogo para trás. Vou ajustar aqui, ó, para não ficar sobrando muito fio e vou colocar a minha agulha no centro do primeiro ponto, aqui, ó, porque a gente tá aonde? Na carreira do ponto baixo centrado. Lacei o fio lá atrás, joguei para frente. Agora eu pego aquela laçadinha que eu deixei lá atrás, volto na agulha, laço e fecho o ponto, fazendo o primeiro ponto baixo centrado da carreira. E agora é assim, toda a carreira com ponto baixo centrado. Você vai pegar ali, ó, no centrinho do ponto e vai fazer esse pontinho maravilhoso. Então, sempre entre uma carreira de ponto baixo alongado, entre a tríade aí da carreira de ponto baixo alongado, você vai fazer essa carreira aí de pontos baixos. Então, lá atrás, no preto, que não deu pra gente ver direito, porque o preto não favorece no vídeo, o preto eu fiz exatamente isso, tá? Então, eu fiz a primeira carreira de ponto baixo, a segunda carreira de ponto baixo centrado, fiz a tríade e depois fiz uma carreira de ponto baixo centrado, depois fiz a tríade, outra carreira de ponto baixo centrado, depois fiz a tríade, outra carreira de ponto baixo centrado e fiz a tríade. E aí eu vou mostrar aqui para você o fechamento agora também, o fechamento invisível que você vai fazer
nessa carreira de ponto baixo centrado e depois fazer a próxima carreira da tríade. Você vai ver que é a mesma coisa, tá? Mas eu vou mostrar aqui para você. Cheguei aqui no final, mesma coisa. Introduzo a agulha de dentro para fora, pego a laçada, jogo ela lá para trás. Ajusto o fio para não ficar sobrando muito fio aqui. Vou introduzir a agulha exatamente no centro do ponto, porque essa aqui, ó, é a coluna do ponto baixo centrado. Inserir a agulha no centro aqui do ponto, ó, presta atenção para sair a agulha no lugar certo. Laça o fio, traz para frente, depois volta a laçadinha que você jogou lá atrás de volta para a agulha e fecha no ponto. Agora volta a tríade, ó, venho aqui no segundo, coloco no pezinho do ponto fazendo o ponto baixo alongado. Depois eu vou, pego uma agulha menor que ajuda pra caramba, encontro o pezinho do terceiro nível do ponto, que é o ponto baixo, ó, laço e puxo para cima fazendo o ponto baixo alongado, o ponto baixo super alongado, né? Tá vendo? E aí agora vou de novo. Laço, faço o ponto baixo, centrado, depois o ponto baixo alongado, pegando ali no pezinho do ponto da segunda carreira, e depois o ponto super alongado, identificando ali o pezinho do terceiro ponto, ali na terceira, ó, na terceira linha do ponto baixo, tá? Identificou, laçou e fecha. E agora é só seguir fazendo dessa forma até o final da carreira. Uma coisa interessante, ó, para quem trabalha com fio de malha, aqui eu só uso fio de malha residual, né? Aqui, né, o fio foi residual e é legal você estar sempre ajustando os pontos com a mão, né? Como a gente está fazendo ponto alongado, às vezes o fio vem torcido e aí o ponto não fica bonito como você gostaria, então é legal, ó, tá vendo? Eu mostrei direitinho ali a altura dos pontos. Então é legal que você esteja sempre ajustando o fio para ele não torcer, porque assim o seu ponto alongado fica mais bonito. Ó, de novo, laçou, trouxe para frente, pega lá no pezinho do segundo e depois com a sua agulha eu sempre chamo essa agulha aqui de agulha de acabamento, porque ela facilita, né? Laçou, traz para frente. E aí fecha no ponto super alongado. E aí você vai repetir o processo por 3 vezes, tá? Então é alongado, carreira de ponto baixo centrado, alongado, centrado, alongado e vai fechar com uma carreira de ponto baixo centrado. Aqui eu terminei o branco deste lado e a dica é sempre que você inverta, tá? Então terminou a carreira de um lado, você vai começar do lado oposto, tá? Por quê? Sempre a gente vai puxar no falso ponto baixo ali, no falso ponto baixo centrado e vai enrolar o fio para fazer o acabamento. Então, para não acontecer de ficar volume, né, de um lado só da peça, a gente finaliza de um lado, enrola o fio para fazer o acabamento e começa do lado oposto. Assim, você vai ter fio enrolado de um lado e fio enrolado de outro. Caso dê diferença na altura do ponto, você vai fazer assim, um lado de cada e aí vai ficar igual. A peça não vai ficar diferente. E aí agora é a mesma coisa com o azul, né? Então, o processo do ponto é o mesmo, né? Então, começa ali na carreira, né? Na fileira do ponto baixo centrado. Depois, observa onde está a segunda fileira e no próximo ponto você vai fazer um ponto baixo alongado. E depois observa onde está a terceira fileira e com a ajuda da agulha de acabamento você vai puxar e fazer o ponto super alongado. O processo é o mesmo que a gente fez no branco, né? Então você vai fazer uma carreira de pontos alongados, né? Então a tríade, depois ponto baixo centrado, depois a tríade, ponto baixo centrado, depois a tríade, ponto baixo centrado, tá? E aí encerrou. Nessa cor a gente vai fazer o final com duas carreiras de ponto baixo centrado, tá? Então a gente vai finalizar ali as 6 carreiras normais e daí vai fazer mais uma.
tá? Mas eu vou mostrar aqui direitinho para você. Eu vou fazer aqui mais uma vez para quem ainda não acompanhou o fechamento, tá? O ponto invisível. Mas antes, deixa eu mostrar que aqui teve uma variação de espessura. Como que eu faço a emenda escondendo entre os pontos, tá? Então, eu identifiquei onde ficou mais fino, cortei o fio, ó. Então, esse pedaço aqui eu vou descartar, ó. Tem uma emenda e teve variação de espessura. Agora, eu vou colocar ali no ponto baixo centrado. Então, assim, observa para você sempre começar nesse ponto. Se essa peça fosse toda de ponto baixo centrado, tanto faz qual o ponto seria. Como aqui a gente está fazendo essas variações de ponto alongado, ó, eu vou começar sempre pelo ponto baixo centrado. E agora eu vou enrolar os fios intercalando o fio novo com o fio velho, tá? O fio velho é aquele que eu já vinha fazendo e cortei porque teve a variação de espessura ou emenda. O fio novo é o que eu vou puxar agora, né? Então, o que que eu fiz? Identifiquei a emenda, cortei, coloquei a minha agulha ali no ponto baixo centrado, puxei o fio novo. Então, o que tem ali na minha agulha agora é o fio novo. Vou enrolar intercalando o fio novo com o fio velho, para poder fazer o acabamento ali e ele não escapar. E agora vou continuar fazendo a tríade dos pontos por cima desse lugar aonde eu fiz eu enrolei, né, esses fios. Então, você vai ver aqui que pegando ali na alcinha de trás do ponto, enrolando direitinho, não tem perigo de escapar. Então, ele não vai escapar. E não vai ficar grosso, tá? Então, porque o ruim de você fazer esse tipo de emenda é que, às vezes, se o fio for muito grosso, ele vai engrossar e aí vai ficar marcado na peça aonde foi que você fez a emenda, tá? Então, só toma cuidado com isso. Aqui estou finalizando, eu vou fazer mais uma vez o fechamento invisível, né? E aí já vou mostrando ali, ó, que tá escondendo. Chegou ali um pedacinho, eu já vou esconder ele, vai finalizar. E o que sobrar para dentro, né, um pedacinho ou outro desse fio, eu corto com a tesoura e escondo ele por dentro, tá? Fiz aí o último ponto e agora eu vou fazer o fechamento invisível mais uma vez para você pegar aqui. Então, jogou lá para trás, colocou a agulha, laça o fio, vem para frente, coloca a laçada lá de trás de volta na agulha, laça e fecha o ponto. Muito legal, né? E aí agora você vai continuar fazendo ponto baixo centrado por toda a carreira e depois faz aquela sequência de 6 que eu mostrei, tá? Aqui eu já finalizei, ó. E aí, na última carreira, né? A última carreira é de ponto baixo centrado. Aqui a gente fez mais uma, tá? Então, eu fiz mais uma carreira de ponto baixo centrado. Então, no final da peça, finalizou com 2 carreiras de ponto baixo centrado. Cortei o fio, vou fazer a finalização contínua, tá? Então, passei aqui por baixo do primeiro ponto e volto no mesmo lugar que o fiozinho saiu. Não vou enrolar dessa vez. Dessa vez eu vou esconder entre os pontos com a ajuda da agulha de tapeceiro, né? Porque a gente vai depois colocar a parte do couro. E voltamos com o nosso porta-cuia. Lembra que lá no comecinho do vídeo eu mostrei como a gente fez até essa parte aqui, né? E aí aqui não tem pontos alongados na cor preta. Aqui são apenas 2 carreiras de ponto baixo, tá? A primeira de ponto baixo, a segunda de ponto baixo centrado. E agora eu vou fazer a finalização contínua para troca de cores, tá? Aqui eu já vou começar com o branco para fazer essa variação do ponto alongado. Então, a gente não vai fazer a variação no preto. Eu achei melhor não fazer para evidenciar mais o azul da cor do Grêmio, né? Então, aqui fica a seu critério. Você pode fazer mais ou menos carreiras. Eu quis fazer dessa forma que eu fiz para evidenciar a cor azul. Mas aí você pode brincar e fazer da cor que você quiser, tá? Aqui, nesse caso, eu não fiz aumentos, tá? Na carreira do preto.
Então, o preto não tem aumentos, eu vou começar agora com o branco. No branco, você vai ver quando a gente chegar lá no finalzinho da carreira, vai ficar faltando um ponto. Eu vou te mostrar como que a gente vai fazer. Você vai escolher por onde vai começar. Eu indico que você escolha no lugar onde você acha que precisa dar um volume. Lembra que você vai ter que enrolar o fio para fazer o acabamento. Então, eu escolhi aqui o lugar onde eu acho que está com o fio mais fino. E, por coincidência, é no lugar onde eu finalizei a carreira do preto. Não tem problema, porque o fio preto, ele tá com a espessura mais fina do que o fio branco. Então, deu essa diferença aí. Ó, agora eu vou fazer direto o fio branco lá embaixo. Então, aqui, na altura da primeira carreira, é o ponto baixo centrado. Na altura da segunda carreira, vai ser o ponto alongado, pegando bem no pezinho do ponto. E a altura da terceira carreira para o ponto super alongado é lá no pé da base. Então, vai ser no pezinho lá do ponto baixo, lá no pé da base mesmo. Então, vai encostar lá na base, lá no chão, praticamente. Já enrolei aqui para terminar de fazer o acabamento desse fio. Você pode ver que o fio branco ele é mais grosso do que o fio preto. Então, nesse caso, ficou imperceptível, né? Então, deu para fazer tranquilamente. Aqui, gente, o fio de malha, ele é um tipo de fio que você precisa ter controle na tensão da sua mão. Porque se você aperta muito o ponto, vai ficar vai fechar a boca do seu cesto, né? No caso aí é como se fosse um cestinho. Então vai fechar a boca do cesto, vai ficar apertado, mas lá no final eu vou te mostrar que a gente vai querer apertar essa boca do cesto. A gente não vai querer que fique a boca sempre, né, a borda reta. Porque a gente vai querer dar aquela fechadinha no porta-cuia para segurar a cuia. E aí é intencional essa fechada. E aí eu vou te mostrar como que a gente vai fazer, tá? Vocês já devem ter reparado que eu falo muito sobre espessura, né? E sobre tensão do ponto e como que tem que estar a tensão, que não pode apertar. E aí, o que acontece? Aí, no caso, ó, de novo, mais uma variação de espessura, ó. Então, ó, investiga o fio. Então, aqui estou mostrando mais uma vez, como eu fiz lá na cor azul. Investiga o fio, vê aonde mudou a variação e aí vai cortar e vai fazer a emenda escondendo entre os pontos. Lembra sempre de começar no ponto baixo centrado, ó. Então fazendo a mesma coisa que eu mostrei lá atrás. E aí vou dar aquela intercalada ali, ó, enrolando o fio novo com o fio velho, ó. Então vou intercalar e vou escondendo ali o fio. E aí depois é só seguir fazendo os pontos. Então, assim, a dica para a emenda é você sempre começar pelo ponto mais centrado. Depois intercala cruzando ali os fios para não ter perigo de soltar. Porque se você faz a emenda só escondendo entre os pontos sem fazer, sem enrolar assim, pode correr o risco dela soltar, tá? E eu sempre falo sobre tensão do ponto, porque o fio de malha, gente, ele é diferente dos outros tipos de fios para fazer o crochê, né? Você precisa ter esse controle da tensão do ponto, senão você vai sofrer com dor, porque a agulha é mais grossa, fio mais grosso, às vezes o fio é mais de algodão. Então tem que ter esse controle da tensão. E eu tenho uma técnica que eu desenvolvi que é o TTM, que é um treino para você poder aprender como controlar essa tensão, e eu disponibilizei ele gratuitamente aqui no meu canal. Basta você ir na playlist Crochê para Iniciantes, eu vou deixar aqui nos cards, assista, treine todos os pontos básicos com o TTM que você vai ver a diferença que vai fazer no seu crochê. Cheguei aqui no final, ó, vou fazer o ponto baixo centrado, vou fazer o ponto alongado e você vai ver que vai faltar um ponto. Tá vendo? Tá faltando um ponto. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar esse ponto super alongado lá embaixo, ó, lá na raizinha ali da base, só que do ponto centrado que eu fiz, do primeiro ponto centrado que eu fiz. Então, eu puxei ele lá embaixo, ele ficou na mesma altura do ponto, ó, só que ficou imperceptível. Agora eu vou fazer o fechamento invisível, normal, ó, e você não diz que eu coloquei ali o ponto no lugar errado. Aí eu aprendi a fazer crochê com a minha mãe quando eu tinha 9 anos, e uma coisa que ela sempre fala é que crochê é você saber também como
vamos dizer assim, driblar as adversidades, né? Então, assim, inventar coisas que às vezes você não precisa aumentar um ponto, você pode fazer um truquezinho ali e ajeitar o crochê, né? Às vezes você erra muito lá atrás, tem como você consertar. Lógico que nem tudo dá para consertar. Por exemplo, no caso da mateira ali, não ia dar certo, o ponto não ia ficar legal se eu não desmanchasse. Mas aqui nesse caso, se eu fizesse mais um ponto e aumentasse o diâmetro do cestinho, né, ia ficar muito grande, então não ia ficar bacana. Aqui no caso, esse porta-cuia, ele tem 10 centímetros de altura, tá? Ele tem 10 centímetros de altura por 10 centímetros de diâmetro. Então, se eu fizesse um ponto a mais ali, ele ia ficar maior. E eu achei que não combinou muito bem. Então, eu deixei como tá. Aqui eu já tô na carreira do ponto baixo centrado, né? Então, aqui eu vou fazer, fiz a carreira do ponto alongado, a carreira do ponto baixo centrado, e quando chegar no final, eu vou fechar, né? Ó, cheguei no final, eu vou cortar o fio agora e já vou pegar a cor azul. Então aqui eu faço um fechamento contínuo, né? Que é aquele que passa por baixo do ponto. E depois enrola aqui, né? Então aqui cabe enrolar o fio para o fio não soltar, né? E não desmanchar o seu trabalho. E a gente já vai começar na cor azul. Como eu falei, eu queria dar mais ênfase no azul, porque é uma peça temática. Então a gente já vai começar no azul e vai fazer um pouco mais de carreiras. Então aqui o processo é o mesmo, né, que a gente já vem fazendo aí, começa sempre pelo mesmo ponto mais centrado, depois faz a tríade dos pontos alongados e depois intercala com a carreira de ponto baixo centrado. E aí, enquanto isso, eu vou passando algumas informações para você sobre o tamanho da madeira, que muita gente vai me perguntar. No outro vídeo também teve bastante pessoas perguntando o tamanho, né, final da madeira. Então, o porta-cuia, ele tem 10 centímetros de altura e 10 centímetros de diâmetro, né? Então, a base de acrílico, ela já vem nesse tamanho de 10 centímetros. A gente vai crescer mais 10 centímetros. A mateira, ela ficou com a parte de crochê com 22 centímetros de altura, tá? A parte do crochê. Então, vai fazer lá as 3 cores. No final, ela vai ficar com aproximadamente 26 centímetros. Lembrando que isso varia de espessura para espessura, tá? Então, se o seu fio for um pouquinho mais grosso, talvez ela fique maior. E se o seu fio for mais fino, ela vai ficar menor, tá? Mas esse tamanho de 26 centímetros, de 22 centímetros, desculpa, agora não lembro se eu falei 22 ou 26 antes. Então, eu vou recapitular aqui. 22 centímetros a altura final do crochê. 26 centímetros é o meio, tá? Porque a parte do couro ela é mais alta nas laterais, que é onde a gente encaixa a alça, tá? Então, no final ali, ela vai ficar com 32 centímetros se você medir ali na lateral, que é a altura onde faz aquele encaixe da alça, tá? Então, são 22 centímetros aproximadamente só de crochê, 26 centímetros medindo pelo meio e 32 centímetros medindo pela lateral. O porta-cuia 10 centímetros de diâmetro por 10 centímetros de altura. Você vai gastar aí aproximadamente 1 kg a 1,2 kg de fio, tá? Depende mais uma vez da espessura, mas deu para eu fazer aí com 1 quilo, eu consegui fazer nas 3 cores, tá? Então, você não vai gastar 1 quilo de cada cor, vai ser uma média aí de 300 a 400 gramas, tá? Quanto tempo eu demorei para fazer? Demorei 6 horas no total, né? Eu demorei 3 dias fazendo só nas madrugadas, né? Então, teve um dia que eu comecei 4h45 da manhã e fui até 6h30. Teve outro dia que eu comecei às 3 da manhã e fui até às 5. E teve o último dia que eu fiz das 6 às 7. Então, no total, deu 6 horas. Se você precifica, né, para vender, é importante você saber esses dados, né? Porque a precificação, ela é baseada em material gasto, hora trabalhada e vezes o número mágico, né? O que é esse número mágico?
se você mora na capital, se você mora numa região de interior, ou se você usa cartão de crédito ou marketplace para receber suas peças, né? A precificação é diferente, tá? Eu tenho uma aula aqui no canal também, nem estava no script isso, vou até anotar aqui para não esquecer, mas eu tenho uma aula onde eu mostro a precificação, eu mostro, na verdade, a diferença de precificação utilizando um fio residual e um fio premium, tá? Então, assim, eu tenho uma visão empreendedora que quanto mais barato for o valor do material gasto, mais lucro você tem no momento da venda, né? Então, você gasta material. O que é mais caro no seu trabalho é a sua hora, né? Então, a hora, ela tem ela varia muito de estado para estado, tá? Tem estado que a hora é mais barata, tem estado que a hora é mais cara e também de experiência da crocheteira, tá, gente? Então, assim, eu, por exemplo, já tenho 6 anos que eu faço vendo crochê, ensino crochê, já sou professora. Então, eu tenho uma bagagem aí, a minha hora talvez seja mais alta do que você que pode estar começando agora, pode ter 1 ano. Então, tem que prestar atenção nisso. Mas a precificação, ela é material gasto, hora trabalhada e vezes o número mágico. Eu explico bem sobre essa questão do número mágico nesse vídeo onde eu mostrei a diferença de precificação usando material mais barato e usando material mais caro, tá? Eu vou deixar aqui nos cards também. E aí você clica lá depois, quando terminar, eu vou colocar aqui o link na descrição do vídeo também. Você assiste lá porque vai valer a pena, tá? E aí, comenta aqui pra mim, deixa escrito aqui nos comentários se você já vende, se você gostaria de vender, quais são as dificuldades que você tem, porque isso fica bacana, porque além de eu poder te ajudar, né? Porque eu estou sempre respondendo os comentários aqui e também eu crio vídeos através dos comentários de vocês. Então, o que vocês comentam aqui para mim é conteúdo que eu crio os meus vídeos, tanto aqui no canal quanto lá no Instagram. Então, é muito importante para mim entender aonde você se encontra, qual é a sua maior dificuldade, onde você está no processo, porque o que eu sei, eu vou te passar, e o que eu não sei, eu vou testar e vou tentar validar para poder te passar da melhor forma, né? Então, eu, como professora, eu gosto sempre de ensinar aquilo que eu já testei, já validei, e eu entendo da maior parte das dificuldades que você pode estar passando, eu entendo completamente, porque, né? A gente está aqui do mesmo lado, né? Eu também vendo as minhas peças, eu entendo também a questão das clientes, né? E assim, gente, é possível, é muito possível você viver do seu crochê, você pode ter certeza disso. E eu sou a prova viva, né? Agora, olha só, eu cheguei aqui, eu fiz uma carreira de pontos da tríade, fiz uma carreira de ponto baixo e agora eu troquei a agulha, ó, fiz outra carreira da tríade e agora eu troquei a agulha por uma 6 milímetros, tá? Então, eu estava utilizando uma 8, troquei por uma 6. E aí, o que, que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer 2 carreiras de pontos baixos centrados com esta agulha menor. Então, gente, existe uma diferença entre você tensionar o ponto com a agulha que você está usando, né? Para você poder fechar a borda do seu cesto, no caso aqui o nosso porta-cuia, e você trocar por uma agulha menor, tá? Então, assim, trocar a numeração da agulha também é uma forma de você apertar e é uma forma, assim, que você vai fazer menos esforço, tá? Então, aqui a gente vai fazer agora as 2 últimas carreiras com essa agulha menor e você vai ver que tá retinho o cestinho ali, o porta-cuia tá retinho. Depois que eu faço as carreiras com essa agulha menor, ele vai diminuir, vai ficar super apertadinho. Você vai ver a diferença. Ó, já fiz as 2 carreiras e olha só como já deu aquela boa fechada na borda do nosso porta-cuia. Por que que eu quero essa fechada? Que é para você poder apoiar a cuia e a cuia ficar abraçada, né? Agora a gente vai fazer a finalização com ponto baixíssimo. E aí eu voltei com a agulha 8.
Percebe isso? Porque eu não quero apertar mais. Se eu faço a carreira de finalização com a agulha 6, ia praticamente fechada, aí cuia nenhuma serviria nesse porta-cuia. Então, eu fiz a finalização com ponto baixíssimo, utilizando a agulha 8. E aqui, mais uma vez, a finalização contínua. Lembra daquela finalização que a gente fez lá na base? Ela é basicamente a mesma dessa daqui. É a finalização contínua na parte da lateral e depois a finalização contínua na parte de cima, para fechar o buraquinho. Aqui fica aquela mesma dica, reduz a velocidade para você olhar certinho como está fazendo essa finalização, tá? Essa finalização é muito boa de fazer, porque ela deixa a peça assim perfeita. Mas eu sei que para quem é iniciante pode ter uma certa dificuldade de entender aonde estou colocando a agulha certinho e tal. Então, reduz a velocidade do vídeo que você vai conseguir visualizar melhor. Agora, com a ajuda da agulha de tapeceira, eu vou esconder o fio e é a mesma finalização que eu fiz lá na mateira e pronto. Gente, agora essa dica aqui é de ouro. Ultra Lube impermeabilizador de tecidos. Eu vou impermeabilizar a minha mateira, tá? Então, olha só que legal. Isso aqui, gente, é para evitar que molhe. Então, que caia água da térmica ou água do chimarrão. E aí não vai molhar a sua mateira, tá? Mas é uma coisa, um ponto importante. Observe bem como que eu tô passando. Então, uma distância de mais ou menos uns 20 centímetros da peça. Passa bem, sem dó, tanto do lado de fora, como do lado de dentro, como do lado de baixo da peça também. Numa janela, ó, tá vendo? Tudo aberto, você longe, porque, gente, esse negócio tem um cheiro forte, tá? Então, tire as crianças do ambiente. E depois você vai deixar secar por 24 horas, tá? Tô passando aqui no porta-cuia também. Agora, é importante você explicar para sua cliente que isso vai impermeabilizar e vai impedir de molhar, mas não vai impedir de sujar, tá? Então, vai sujar, vai pegar poeira, pode ser que caia erva, e aí pode ser que fique mais fácil, assim, de limpar essas poeirinhas. Porém, não vai evitar a sujeira, só vai evitar a água. Então, agora a gente já vai colocar essa parte do couro, ó. Tá vendo essa costura atrás? Ela é onde vai marcar a parte traseira da peça, tá? Então, você vai encaixar ali, você já vai identificar qual é a parte de trás. Tá vendo aqui que tem as duas carreiras que a gente fez? Você vai colocar a sua agulha pegando no centrado da segunda carreira. Então, você vai passar a agulha pelo buraquinho e vai enfiar no ponto centrado ali para ficar bem firme a peça. Na segunda carreira, tá? Achei que ficou mais firme fazendo na segunda. Inclusive isso foi uma dica muito legal da Cris, lá da loja Matilda. Então, você puxou o fio aqui, ó, e a gente vai fazer pontos baixíssimos para unir a parte do couro na parte do crochê, tá? Então, deixa um pedacinho lá dentro para poder fazer o acabamento. E aí, você vai puxando, ó. Bota a agulha no couro, passa lá no centrado do ponto, puxa o fio, passa o fio por dentro da laçada que tá na agulha e faz o baixíssimo. Ali, ó, pega ali na parte da costura. Essa costura, a gente, vai ficar na parte de trás da peça. E depois, quando a gente for colocar o fecho pega exatamente por cima dessa costura. Então, ela também vai ficar bem escondida, tá? Não vai ficar aparente. Isso que é mais legal. Foi tudo pensado lá pela Cris, quando ela fez a peça, pela Cris e a Carol lá da loja Matilda. Elas são muito queridas. Mais uma vez, falando que o link tá aqui embaixo para você acessar o site. Usa o cupom Alunas da Si para ganhar desconto. Agora aqui um ponto importante. Você lembra que a gente fez aumentos nas laterais? Então, aqui, quando você for fazer a colocar essa parte do couro, você tem que lembrar que tem um ponto a mais. Então, você vai comer, entre aspas, um ponto na hora que você estiver colocando essa parte do couro nessa lateral. O que você vai fazer? Ó, introduziu a agulha, você vai, ao invés de pegar no ponto seguinte ali que você já está fazendo direitinho, você vai pular um ponto, tá? Então, como a gente fez um aumento nas laterais, você tem que lembrar sempre. Chegou na lateral, que é essa parte onde tem que a gente vai encaixar a alça da peça, você vai comer um ponto do lado de dentro,
tá? Então, vai introduzindo o buraquinho. Quando você for colocar na agulha, no ponto baixo centrado lá dentro, você pula um, tá? Faz isso nas duas laterais. Cheguei aqui no final, ó. Agora eu vou pegar, cheguei no último ponto, ao invés de pegar o fio do rolo, eu vou pegar aquele que eu deixei por dentro, ó. E aí eu vou puxar ele todo para frente. E agora eu faço a finalização contínua, tipo quando a gente fez lá na base, né? Mesma finalização que a gente fez lá na base. Aqui eu vou usar uma agulha de tapeceiro porque fica mais fácil para passar no buraquinho do couro, tá? Então eu pego a agulha de tapeceiro, vou colocar o fio aqui e vou passar ali por baixo do primeiro ponto que eu fiz, ó, e depois eu volto de onde está saindo o couro, passando por dentro do buraquinho ali, e aí a agulha de tapeceiro vai me ajudar a puxar esse fio, porque vai ficar bem apertadinho ali o ponto. Então, finalizei aqui, ó. Olha como ficou lindo, gente. Nossa, essa parte do couro é muito maravilhosa, deixa a peça incrível. E aí por dentro, ó, eu sempre faço um X assim e depois eu escondo entre os pontos, tá? Esse acabamento é aquele simples, eu escondo entre os pontos ali, depois dou um pinguinho de cola para ficar bem presinho. Agora a gente vai colocar a parte do fecho e como o buraquinho é bem pequeno, eu corto o fio no meio, né? Então eu pego uma tesourinha pequena, corto o fio no meio e vou usar a agulha de tapeceiro. Lembrando que a posição do fecho é aquela parte da costura da parte do couro fica para trás, né? E aí, primeiro eu sempre coloco essa para depois ver qual é a altura que eu vou querer no fecho da frente, né? Se vai ser mais para cima, se vai ser mais para baixo, ó. Então, eu decido depois que eu tiver com a parte de trás já presa na peça, porque daí fica mais fácil de eu decidir. Então, ó, para aprender, você vai pegar e vai apoiar em cima da costura. E aí, o buraquinho de cima do fecho, eu gosto de pegar bem no couro mesmo. Então, o buraquinho de baixo eu pego na parte do crochê, começa o fio de dentro para fora, né, para você ir costurar. Puxou ali, ó, por fora. No buraquinho de cima, que eu vou introduzir a minha agulha, eu vou colocar no buraquinho do couro, ó. Olha lá, ó. Pego e coloco exatamente no buraquinho do couro e puxo para dentro. E aí eu vou costurar isso duas vezes. Como eu cortei o fio, fica mais fácil para costurar. Então eu volto para dentro, depois eu volto no buraquinho de baixo de novo e depois volto pro buraquinho de cima. Então ele fica bem seguro ali com duas costuradas, tá? Agora que eu já aprendi, ó, tá vendo como esconde ali aquela costura? Fica bem escondido. Agora que eu já prendi a parte de trás, eu vou colocar a parte da frente. E aí eu vou decidir se eu vou colocar lá mais para baixo, mais para cima, porque daí a parte de trás já estando firme ali, fica mais fácil. Eu decidi que vou colocar aqui, ó, pegando uma parte do branco e uma parte do azul, né? Então vou começar de dentro para fora, ó, então sempre de dentro para fora e vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes, que é duas costuras para ficar bem firme, né? Não ter perigo de soltar. Então costurei uma para fora, outra para dentro e aí depois eu passo de novo ali aquela costura no mesmo lugar. Na parte de dentro, para esconder esses fios, eu vou fazer igual eu fiz antes, então eu vou pegar e vou escondendo entre os pontos, né? E um detalhe importante é cuidar para esse fio não ficar torcido, né? Então você tem que esticar bem o fio, desenrolar caso ele fique enrolado e tentar costurar de uma forma que ele fique totalmente reto, né? Não fique torcido, porque daí o acabamento não vai ficar aquele acabamento bonito. Olha pronto como ficou. Nossa, a mateira já tá tomando forma, muito linda, né, gente? Já deixa o seu curtir aí se você gostou dessa peça, se você vai fazer uma igual. Gente, essa aula tá riquíssima, cheia de detalhes para você. Agora eu vou aplicar a alça, ó. Ela vem com esse botão, que é só você encaixar aqui e fechar. O legal é que também dá para substituir essa alça caso você queira. Porém, essa alça ela vem no kit, tá? Então você comprou o kit da mateira, a alça faz parte do kit. Muito bonita, né?
Já estamos na reta final, agora são só esses detalhes de acabamento, terminar de colocar os acessórios. Olha só que maravilhosa, gente. Esse detalhe do couro deixa assim a peça incrível. E agora a gente vai colocar os acessórios. Eu tenho essas etiquetas de couro sintético, que tem formato tanto de bandeira quanto redonda. A gente vai utilizar aqui a agulha e também o chaveirinho. Eu comprei um chaveirinho do Grêmio e aí tirei a medalhinha. E aí eu vou usar o próprio fio de malha para colocar. E eu vou prender essa medalhinha na parte do couro lá. Então, eu insiro ali no buraquinho do couro, de um lado, depois insiro a outra parte do fio, no outro buraquinho do lado, e aí a medalhinha vai ficar bem presinha ali e não vai ter perigo de soltar. Lá no site da loja Matilda, você também encontra uns pingentes típicos também. Tem pingente de cuia, tem uns pingentes mais elaborados e você pode utilizar para colocar aqui dessa mesma forma que eu estou mostrando com o fio. E também tem uns pingentes que eles vêm com um pezinho que você também insere na aula da primeira matéria que eu fiz, tá ali para você inserir nos buraquinhos e fechar com alicate. Essa medalhinha ficou muito linda. Eu já fiz, essa é a do Grêmio, já é a terceira matéria do Grêmio que eu faço, mas também já fiz do Inter e também usei a mesma medalhinha do Inter. Agora eu vou escolher a etiqueta, então vou usar essa etiqueta de couro ecológico, né, de courino, e vou colocar ela apenas no porta-cuia, tá? Na outra eu coloquei essa etiqueta redonda e coloquei ela na mateira mesmo. Aqui, como a etiqueta é redonda e o emblema do Grêmio também é redondo, eu achei que brigou ali um pouco, a aparência não ficou muito legal, então eu resolvi colocar a minha etiqueta só no porta-cuia e usar essa etiqueta em formato de bandeirinha. E aí eu costuro com esse fio, que é um fio de bordado, tá? É um fio um pouco mais grosso do que linha de costura normal. E para mim ele é perfeito para poder colocar a etiqueta. E aí eu também procuro sempre uma cor parecida com a cor da etiqueta, que também fica bem legal. É muito importante você usar a etiqueta com a sua logo, ou o nome do seu ateliê, ou o seu próprio nome, caso você não tenha o nome do ateliê ainda. Faz uma etiqueta com o seu nome, né? Que eu sempre falo, na dúvida de nome para ateliê, use o seu próprio nome, porque a pessoa vai ver a peça e ela já vai ver quem fez. E aí ela vai jogar na internet, já vai achar você no Instagram. Então, assim, não deixe de colocar sua marca nas peças que você faz, porque isso é muito importante. Olha como ficou linda, gente! E agora tem mais um detalhezinho que falta para completar aqui a nossa mateira. Não sei se eu consigo mostrar direitinho aqui, mas olha como... Aqui dá para mostrar bem, ó. Tá vendo como ficou fosco a base de acrílico, ó, tanto de um quanto o outro? Isso é devido à impermeabilização, né? Olha só, ficou toda manchadinha, fosca, tá vendo? Isso é por conta da impermeabilização. Então, aquele produto no acrílico, ele fica assim, desse jeito. E aí, a forma de tirar é muito simples. Você vai usar uma acetona e um algodão. Você vai passar por dentro e por fora. Bem feitinho nos cantinhos. E depois vai secar com papel. Ó. Já dá pra ver o acrílico voltando ao brilho. Ó. Acrílico recuperado. E agora é só fazer a mesma coisa na outra peça também. Agora falta só você fazer a sua mateira e eu vou deixar linkado aqui um outro vídeo que eu fiz, um cestinho lindo utilizando o pezinho de MDF, que também é lá da loja Matilda, para você assistir. Essa aula também tá imperdível. Um beijo!